agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Se tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez, o Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre o processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue lá nas redes sociais, é @jeffsouza no Instagram e no Twitter também. O convidado de hoje é o Thiago Marti. Ele é cantor e compositor e metade do Mar Aberto, também composto pela Gabriela Luz. Nós conversamos sobre o início dele na música, sobre o processo de criação, sobre como é fazer música para outros artistas também, que ele tá começando a fazer agora. E também fizemos algumas reflexões sobre essa carreira musical aí, como funciona fazer música. Eu até peço desculpas para vocês porque eu tô um pouco gripado, então minha voz não tá 100%, mas enfim, o episódio saiu assim e vamos lá. Com vocês, Thiago Marti. Começando o podcast de hoje, tô recebendo aqui em casa meu amigo querido Thiago Marti, do Mar Aberto, tudo bem? Tudo muito bem, prazer estar aqui com você. A gente que é amigo pessoal. É verdade. Né? E também amigo musical. E amigo do futebol e também. Amigo do futebol. Foi o primeiro cara que me acolheu aqui em São Paulo, verdade. Então sou grato. Transformei demais. o Jeff num brilhante centroavante. Tudo bem contigo? Tudo bem, certo? Cara. Prazer estar aqui. De verdade, Que meio massa. de tanta gente boa que já participou. É uma honra. Cara, me conta. Pra quem não te conhece, quem tu é, o que tu faz, qual a tua idade, onde tu nasceu, do que tu se alimenta? Muito bom. Bom, eu sou o Thiago Marti, eu tenho 32 anos, sou paulistano, nascido e criado aqui. Já fiz parte de muitas bandas quando adolescente, já fiz carreira solo também e hoje faço parte do duo Mar Aberto junto com outra cantora chamada Gabriela Luz. Uma espécie rara de Gabriela. Também conhecida como Gabiela, né? Por quem acompanha o Mar Aberto sabe que ela é a Gabriela e ponto final. Como é que tu começou na música? Cara, eu tinha... Além de ter um gosto por música desde muito novinho, eu lembro de pedir pro meu pai a guitarra do John Lennon, quando eu era bem novinho. Massa. Ele me deu, eu tenho essa guitarra até hoje, uma guitarrinha vermelha pequenininha. E, enfim, sempre tive o maior apreço por música, sempre ouvi muito Michael Jackson, gostava de dançar, Mas de teus imitar. pais eram musicais, assim? Nada, não? Meus pais são advogados, então totalmente outra área, assim. Fui gostando desde moleque, sempre assisti muitos clipes do Michael e... Eu adorava aquele clipe de Remember the Time, sabe? Que ele virava pompa, adorava, assim. E eu lembro de ficar apaixonado mesmo. E aí, depois dos 15, ali por volta dos 15 anos, eu conheci duas coisas que me deram um estalo. Que foi o acústico do Capital Inicial, que quando ali em 2001, essa minha época de adolescência, e também Silverchair. Ah, que massa. E aí eu, um dia... sentado conversando com umas amigas, assim, elas estavam ouvindo esse disco do Capital Inicial no Discman. Aí peguei emprestado e fiquei dias com o Discman de uma delas, e ouvindo, e ouvindo o Silverchair também, que uma delas tinha o CD, e aí prometi pra mim mesmo, falei, pô, um dia eu vou cantar igual esse cara do Silverchair. Que massa. Na verdade, depois nunca mais ouvi, mas foi uma motivação inicial, uma né? mola propulsora ali porque eu queria fazer. Na sequência, eu conheci algo que realmente mexeu muito comigo, que foi o The Calling. Ah, que massa. Que era o loirinho. Nossa! Meu Deus. Eu tinha vergonha de gostar. Então, cara, eu já gostei de cada coisa que meus amigos iam encher meu saco. Mas eu gostava de Backstreet Boys, NSYNC. Que massa. Mais recentemente, Demi Lovato. Pra caramba. Mas aí, depois que eu conheci o The Calling, conheci o Capital e eu quis cantar. Quis começar a cantar. E aí comecei a fazer aula, em escolinha. Quantos anos, mais tal. ou menos? 15. 15. 15 para 16. Tá. E aí, depois de conhecer The Calling... Queria tocar porque ninguém tocava as músicas, né, na minha rua ali, entre os meus amigos. E aí aprendi a tocar, fui aprendendo a tocar. Na sequência, comecei a ouvir muito Djavan, porque minha mãe tinha um CD e DVD ao vivo dele, que é emblemático, é maravilhoso. E aí, por fim, decisivamente, conheci John Mayer. E aí fechou, pra mim, acho que fechou um ciclo de influências. Falou, bom, tá bom, disso tudo aqui que eu conheço e ouvi, entre todas as outras coisas, claro, mas acho que é um norte porque eu quero fazer. Aí fui por essa onda meio MPB pop com influência brasileira, americana, de todo lugar. E aí tu tocava no colégio também ou não? Eu estudei num colégio evangélico, então, por eu não ser evangélico, eu não tinha muita abertura. Era uma coisa meio assim, tinha uns saraus no intervalo,
E o pessoal chegava, você é evangélico? Aí você pode cantar. Eu, não, então não. Aí eu levava o meu violão marginalizadamente. Adorava o colégio, mas enfim. Levava e ficava num cantinho, os meus amigos iam lá, enfim. Tinha amigos que tocavam também no colégio. Tocava raramente no intervalo, escondidinho. Ah, tá. E aí, tu teve a primeira banda com quantos anos? Com 15 anos também. Mas ele não era do colégio. Eles eram do colégio, mas eram de uma série acima. Você, inclusive, os conhece. É o Zé. Ah, o Zé que joga bola com a gente. Sim, que massa. Na verdade, você conhece só o Zé, né? Zé e o Danilo, que estudavam comigo. A gente tinha uma banda meio emo-core, hardcore. Só que eu destoava muito, porque não é que eu não gostava, até ouvia. Good Charlotte, como é que chama aquela outra banda que a gente ouvia muito? Yellow Card. Sim. Mas eu não tinha essa... Assim, eu não tinha essa tessitura vocal, não era a minha parada, né? Então era curioso, porque era uma banda meio hard, emo-core, com um vocalista meio MPBzístico. Obviamente não deu certo. Sim. E aí depois, tu falou que tu participou de várias bandas. O que aconteceu depois dessa primeira banda? Aí saí dessa banda, toquei em bandas de baile, toquei muito na noite sozinho também pra criar casca, né? Toquei pra muita gente, toquei pra ninguém, pros garçons, pras cadeiras. Isso foi um puta aprendizado, assim. E aí, quando eu já tinha mais músicas, tinha começado a compor, né? Montei uma banda chamada Time. E essa banda foi muito legal. Teve bastante fã, a gente tocou muito, principalmente no interior de São Paulo. Muita rádio, pegamos top 5, top 10 em rádios de interior de São Paulo inteira, que foi o nosso foco à época. Foi uma experiência muito bacana. E eu pude também gravei no Midas, que massa, com o Rodrigo Castanho. Foi uma experiência incrível para um garoto de, na época, 22 anos. Sim. E essa banda já tinha músicas autorais aí, né? Só autorais, a gente só tocava autoral. E o que te levou, assim, a escrever a primeira música? Tu te lembra, assim? Lembro, foi um pé na bunda, cara. Ah, que massa. Eu tinha uma namoradinha na rua, Nayara, nunca esqueço. Era mais nova que eu e ela era super popularzinha. E a única coisa que me fazia um pouco mais conhecido entre as pessoas era o violão, né? E aí eu cantava assim e ela gostava, a gente começou a namoricar, né? Não namoro, né? Mas aí no fim de semana deu na telha dela lá e ela terminou comigo, chegou e falou, E aí eu fiz a primeira música. A gente não voltou, mas eu acabei ficando com ela mais uma vez por causa da música. Eu falei, já tá bom, vale a pena. Mas foi um fator que incentivou. O pé na bunda, ele é muito bom, muitas vezes, porque faz você refletir e ver a vida de um outro prisma. Sim, mas tu lembra, assim, exatamente como surgiu essa primeira música? Se tu... Lembro. Como foi? Eu lembro da letra, eu lembro de tudo. Você escreveu a letra primeiro? Na verdade, eu tocava muito uma música do Tim Maia, que era aquela Gostava Tanto de Você. Tá. Então eu usei aquela harmonia, Sim. Que era acho que um Lá com sétima maior. Mas do MPB, as notinhas do MPB. O lá lado do MPB eu sempre falo. E aí soltei, cara. E isso acabou virando uma maneira minha de compor. Tocando e cantando uma coisa meio junto, assim. Vendo o que sai, inventando umas palavras. Depois você vai lá, pô, isso aqui soou parecido com, sei lá, flor. E aí eu colocava. E foi assim, cara. Foi tocando e cantando que saiu essa primeira música. Que massa. E as outras músicas pra banda, como rolaram? Também muito nesse processo. Eu sempre fui muito, assim, principalmente quando mais novo, muito mais introspectivo para compor. Então, acontecia algumas coisas, eu ia pro meu quarto à noite e ficava viajando lá, né? Depois que eu aprendi a compor com outras pessoas, inclusive na banda, tenho parcerias com os outros membros da banda em algumas músicas. Mas foi dessa maneira também, de acontecimentos ali do dia a dia, coisas da juventude, que eu ia pro meu quarto e transformava em música. Ah, que massa. E por que a banda não deu certo? Cara, à época a gente teve algumas divergências contratuais, mas musicalmente dava muito certo. Sim. Hoje a gente tem até se reaproximado, tem sido muito bom. Eu tenho falado com os outros integrantes. A gente ficou 10 anos ali sem meio que se falar. Uma grande besteira, porque... É que banda sempre é complicado, né? É muito ego, muita gente. Exato. E todo mundo muito novo, né, cara? Sim. E a gente tinha um investidor à época e as coisas eram, não é que eram fáceis, mas eram mais fáceis do que para a maioria das outras bandas. Então a gente talvez tenha criado ali um senso de grandeza irreal. Sabe? Tipo, não, e sei lá, nos traímos, né? Cada um se traiu e acabou não dando certo com o grupo e acabou. Mas foi uma experiência muito válida, eu tenho o maior carinho por ela. E as músicas estão na internet, estão aí para todo mundo ouvir. Que massa. E como é que surgiu o Mar Aberto? O Mar Aberto surgiu de uma grande frustração, de um momento de grande frustração na nossa vida, minha e da Gabi. A gente já era parceiro de composição há
mais de 3 anos. Que massa. Como é que tu conheceu ela? A gente se conheceu compondo para um disco dela, que nunca foi legal. lançado, mas que tem ali 2 músicas que viraram músicas do Mar Aberto. Ah, sim. E aí a gente sempre compôs junto e percebeu que toda vez que a gente se encontrava para conversar, para compor, para estar junto, era o momento mais legal da semana. As carreiras solos não iam bem, a minha carreira não acontecia nada. Eu tinha 200 inscritos no YouTube. Nada, ninguém não engajou, as pessoas não gostaram do que eu fiz ali solo. Acontece, normal, Sim, a gente sim. erra mesmo e é importante para você tentar acertar de novo. Claro. E aí a gente tava tocando um dia, eu lembro que a gente cantou baseado num cover de Alex and Sierra, uma música da Britney Spears, a gente tirou ali, ficou tocando e postou no Facebook na época. Assim, no meu Facebook só pra ver. E teve uma repercussão muito bacana. É. Virei pra Gabi e falei, cara, isso é tão legal. E não só o resultado musical em si, mas a experiência, a troca. A gente tem uma cumplicidade muito grande. Por que a gente não faz isso pra valer? Aí ela, nossa, tipo, né? Muito óbvio, né? Sim. E aí, cara, graças a Deus, desde final de setembro de 2016 foi quando a gente tomou essa decisão. Rompi com o meu antigo empresário, entramos em contato com o Julio Salinas, que você conhece também. Sim, Julio, grande cara. E aí fizemos toda a estratégia para criar o Mar Aberto, que ainda não tinha nome à época. O nome saiu. E como surgiu esse nome, Mar Aberto? O Zé você vê que o Zé aparece muito nas minhas histórias, né? Legal. Esse nosso amigo em comum. Joga muito bem bola, aliás. É, grande canhoteiro. Grande canhoteiro. E eu sonhei que o Zé virava pra mim num sonho e falava assim, cara, por que você não dá o nome do seu duo de Open Mar? Olha que viagem. Nossa. Open Mar. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, Open Mar seria legal, mas acho que por uma festa sunset. Né? Pois é, verdade. Tipo, Open Mar, um sunset Open Bar na Tocando praia, Vitor né? Clay e tal. Exato. Tocando sol e tal. E aí, a gente, no dia seguinte, olha que louco, ia sair pra almoçar. Eu, a Gabi e o Julio, pra decidir o nome. E aí, cheguei, a gente entrou no carro, sem brincadeira, eu andei 50 metros. Falei assim, pô, sonhei que o Zé falava pra mim pra dar o nome do Dudu de Open Mar. Aí o Julio falou lá de trás assim, Open Mar é mar aberto, né? Com essa voz. Mar aberto. Exatamente com essa exata voz. Aí todo mundo se olhou assim, tipo, mar aberto. Mar aberto. Nossa, que Joga massa. no Google, vê se não tem nada. Ele, Aham. nossa, não tinha nada. Não tinha, geralmente tem banda gospel com um nome. Não é? Ou banda Qualquer de coisa. reggae, É banda de reggae, tem tudo. Jeff, nossa, foi uma confusão. Imagina, Enfim, mas imagina. enfim. E que massa que deu certo. Nossa, cara. Aí a gente até procurou, tinha um disco de um conjunto de músicos que se uniu pra fazer uma obra chamada Mar Aberto. Ah, tá. Aí, beleza. Sim. E aí, depois que as músicas começaram a entrar no Cifra Clube, tinha uma banda de reggae também. Aí começou a aparecer um monte de música junto com a gente. Sim. Tipo, a Sereia do Meu Mar. Eu falei, não, isso aí. Aí mandei um e-mail, falei, não é nossa. Tal. Enfim, mas é assim. É que massa. E aí vocês começaram colocando vídeos no YouTube, né? Começaram, tipo, Sim. fazendo covers e tal, né? Na verdade, a gente começou com autoral. Começou com autoral. O foco sempre foi autoral. Muita gente pergunta isso porque a gente tinha um fluxo maior de covers Sim, do que autoral. verdade. Até hoje a gente tem muito mais vídeos de cover do que autoral, por diversas circunstâncias da vida, mas a gente concomitantemente postou uma autoral, postou uma versão. Sim. Postou uma autoral, postou uma versão. É, não é cover, é versão, né? É, versão, cover, tanto faz, né? Mas acho que que o cover, eu sempre gosto de separar assim, o cover é quando tu toca igual. E É, a faz versão é sentido. como tu coloca a música pra ti, assim. Eu sempre Sim. gostei de ouvir as versões de vocês, porque, sei lá, parecia que vocês tornavam a música de vocês, Pô, assim, obrigado, sabe? obrigado. E aí, eu, sei lá, eu acompanhava assim. Qual é a relação de vocês com esse universo digital da música, de ficar alimentando coisas? Vocês têm uma frequência de postagens, assim, vocês se preocupam Sim. bastante com isso, né? Bastante. Como vocês lidam com esse mundo digital e tal? Cara, é uma coisa que você precisa ter bastante equilíbrio, porque senão você fica louco, né? Sim. Quando isso aconteceu, o Mar Aberto teve um boom no começo. E pra mim era tudo muito novo. Então ficar horas no celular ou no computador respondendo às pessoas, de um lado era muito bom pro Mar Aberto, pra mim pessoalmente não foi nada bom. Eu fiquei bitolado. Você fica viciado realmente Sim, no celular. sim. Isso não é uma coisa boa. É. Mas hoje cada vez mais eu entendo que um artista ele pode também ser o que se chama de influenciador ou blogueiro. Ele pode aliar esse Sim. lado pessoal, né, essa coisa de lifestyle, com a sua música. E eu acho que foi o que, num período que a gente não lançou tantas músicas, foi o que manteve os fãs perto do Mar Aberto. Essa coisa da gente
não, fazer os stories sem muito filtro, sem querer ser bonitinho. Sim. A gente pega o celular e fala. Claro que você às vezes pensa, vou falar tal coisa, mas muito rápido, nada arquitetado. E eu acho que a naturalidade, aliada à consistência, constância, ela traz as pessoas para perto. Então, acho que sabendo equilibrar, sabendo dosar, é uma ferramenta muito importante para o artista hoje em dia. Que massa. E como surgiu o Se Fosse Tão Fácil, que foi a música que acho que impulsionou vocês, Sim, né? sim. Foi de uma forma gigante, assim. Nosso grande hit até então, Uhum. porque virão muitos outros. Com certeza, sim, sim. Isso aí tem que pensar assim, se a gente não Claro. pensar, né, cara, não para de fazer música. Foi né? só o primeiro, né? Foi só o primeiro. A gente estava no estúdio compondo para esse disco da Gabriela. E, inclusive, essa música chegou a ser gravada para esse disco e não saiu. Ela seria a última faixa do álbum. Nossa. A pessoa que estava dirigindo falou, não tenho certeza se essa... Eu falei, tá bom. As grandes histórias, as grandes músicas Que geralmente louco, são assim, né? cara? Foi tipo aos 45 do segundo tempo. Foi realmente, acho que a última música que saiu. A gente estava no estúdio assistindo vídeos do Porta dos Fundos, ao mesmo tempo escrevendo coisas. Eu lembro que a gente estava vendo um vídeo, que é um que ele fala... como chama aquele ator? Não me lembro agora, mas ele está imitando... Ele chega para Jesus e ele fala que ele sente uma coisa. Aí ele fala, Aristides Espino na esquina com Rio Nilo. Cara, assim, né? Tipo, evidentemente associando essa coisa de ser gay com o estômago, e aí Jesus ia curar, enfim. E é muito engraçado esse vídeo, a gente chorando de rir. Acho que o clima ficou tão bom, uma atmosfera tão legal, que a gente começou a soltar ideias, assim. Então, pô, não sei o que, apareceu lá, se fosse tão fácil, nossa, se fosse tão fácil. E esse negócio de gostar mais de bicho do que gente? Nossa, tem gente que é assim, né? Que massa. O que você faria, então, pra conquistar o outro todos os dias, se você pudesse? Eu mudaria a minha cara. E aí foi indo frase a frase, mas num processo muito gostoso. E isso, graças a muita atenção também, que a gente tem cuidado um com o outro, a gente mantém até hoje essa dinâmica de se divertir compondo, gravando, fazendo os vídeos, porque precisa ser assim. Sim, que massa. Indo pra parte já da composição, qual foi a primeira música assim, que tu escreveu que tu achou realmente boa, que tu entendeu que tu era um compositor? Legal essa pergunta, cara. Porque muitas vezes você acha que mas o feedback, tipo, Sim. ou a pessoa, tipo, falar, tá, dane-se. Tá, legal que tu faz. Legal, legal. parabéns. Pô, legal, massa, legal. Você vê quando a pessoa não quer criticar uma coisa, você mostra e fala assim, legal, cara. E não fala mais nada, fica quieto. Eu faço isso também. Quando alguém me mostra uma coisa que eu não gosto, eu nunca vou criticar. A não ser que eu seja pago pra isso. Sim. Se eu estiver produzindo, eu vou falar alguma coisa. Porque eu já até falei disso no meu episódio. Porque as pessoas às vezes te mandam alguma coisa e elas não querem a tua opinião, elas querem que tu diga que gostou. Elas precisam de uma aprovação. E então, tipo, a partir do momento que tu não conhece a pessoa, não tem como tu fazer uma crítica. Exato, sei lá, tipo, eu me sinto muito incomodado às vezes quando as pessoas mandam alguma coisa. Ou escuta aí o que tu acha. Puta, é delicadíssimo isso. É muito delicado, porque tu tá lidando com uma coisa que a pessoa colocou muito carinho, muita importância ali pra te simplesmente ouvir ou não gostar, ou tipo, dar uma fazer opinião. Um rápido juízo de valor, né? Não gostei, complicado. cara, eu acho que essa ponte... Nem a e pau, é diferente cara. quando tu é amigo da pessoa que, tipo, se eu te mandar uma música, eu preciso da tua opinião, e eu vou ouvir tua opinião, e tu vai dar a tua opinião, né? Então acho que precisa existir uma relação com a pessoa, principalmente uma relação de confiança, eu acho que pra quando tu pedir opinião de alguém, tu querer ouvir a opinião de alguém, não querer ouvir um elogio só, certeza, né? Você tem toda a razão, cara. Então, assim, eu componho desde os 16, dessa fatídica música do Meu Pé na Bunda. Mas eu compunha muito sozinho e não mostrava, ficava guardando. Então, acho que eu fui praticando, e saiu uma música que chamava Sem Saída, que eu falei, opa, acho que tem alguma coisa aqui. Aí cantava, minha mãe vinha, nossa, bonita essa música. Que legal. Muito espontâneo. Minha irmã parou de me xingar, porque eu ficava tocando violão sempre as mesmas coisas. Ela me xingava antes. Parou de me xingar. Eu falei, bom, tem algo acontecendo. Tinha uma namorada na época. Mostrei pra ela. Ai, que amor. Eu falei, legal, foram indícios, né? E aí resolvi gravar. E aí foi quando a gente montou essa banda. E aí veio o feedback. Aí realmente falei, poxa, eu sou compositor. Que legal. Na verdade, eu sempre acreditei porque eu fazia aquilo com amor. Eu quero ser isso. Mas à medida que as pessoas te dão um aval, falam, legal, gostamos, eu acho que você mata no peito mais e fala, legal, a partir daqui eu sou compositor. Então acho que eu tinha ali meus 20 anos de idade. Que legal.
E qual o método mais eficiente, assim, pra ti? A questão de inspiração, transpiração, um lance mais racional, ou tu é muito mais intuitivo, que vai mais pela improvisação, assim? O Cara, que tu acha? eu costumo dizer que cada vez que eu faço uma música, eu esqueço como faz. Uhum. Música. Porque você precisa se reinventar para não se Sim. copiar, né? Então, eu procuro variar os métodos, assim. Ou eu sento para compor com alguém, a pessoa fala uma frase, a gente vai atrás da música. Uhum. Ou já tem meio que uma ideia ali, saindo, voz e violão. Geralmente, eu vou mais por esse caminho. Eu vou tocando e cantando, as coisas saem juntas. Uhum. Mas eu procuro escrever algo e tentar musicar. Uhum. Ou, sei lá, escutar uma frase e ficar com isso na cabeça o dia inteiro. E aí cantarolar alguma coisa e só depois pôr o violão. Acho que a eficácia tá mais na prática, cara. Uhum. Eu sempre, quando eu era mais novo, eu tinha essa coisa do intuitivo, sei lá, essa coisa de ter uma conexão, né? Uhum. Hoje em dia sou menos assim, eu preservo esse lado, eu acho que tem esse lado também. Talvez uma conexão com o inconsciente coletivo, Uhum. ou você exercitar uma empatia de observar as coisas, as pessoas com um outro olhar. Mas quanto mais eu componho e melhor eu componho. Uhum. Isso sem dúvida. Exercício, né? Sem dúvida, exercício. E tu procura, tipo, assistir um filme ou ler um livro e tal, buscar coisas que te inspirem pra hora de compor sair, ou já é mais, sei lá, racional, assim, de tipo, eu preciso falar sobre tal coisa, vou escrever sobre tal coisa. Não, eu acho que é mais ocasional do que racional. Se eu vi um filme que me impactou, pode ser que fez 3 curvas direito, seguiu reto, voltou e isso me traz uma ideia. Às vezes eu nem sei que é dali. Sim. Mas essa coisa de briefing, por exemplo, você tem um briefing para fazer uma música, um briefing. Uhum. Para mim é ainda um pouco mais difícil. Eu consigo ir por esse lado, mas eu acho que para mim é uma coisa que vem mais de um caos mental. Eu vi uma palavra uma vez muito interessante de um terapeuta. Ele falou assim: a vida tem que ser caórdica. Eu falei, caórdica? É caórdica, uma mistura equilibrada entre caos e ordem. Então essa coisa, eu tenho uma mente muito louca, eu penso 1000 coisas ao mesmo tempo, mas hoje eu sou mais controlado. Então eu acho que você ter um pouco de caos te ajuda a criar coisas. Sim, com certeza. E eu acho que é mais interessante, pra mim, ao meu ver, e sai mais legítimo do que você fazer uma coisa 100% pensada. Não que não seja possível, é possível e dá muito certo. Mas eu prefiro ainda esse outro caminho meio caos mental. Sim. E tu se prende muito em algum sistema pra compor, tipo métrica, harmonia, tu te gruda muito nisso ou é mais de improvisação, assim? Total improvisação. Uhum. Não fico pensando, até quando a gente produziu com o Castanho, na época da banda, ele chegou assim, cara, acho que essa estrutura aqui, você pode fazer isso. E aí me deu uma ideia, meio dessas coisas de introdução, parte A, ponte, refrão, parte C. Sim. Basicamente, a música acontece assim. Ou pelo menos acontecia, porque as coisas mudaram muito. Sim. Né? Há músicas de 2 minutos que dão muito certo. Há músicas de 7 minutos. A música do Rubel, Partilhar. Eu não sei quanto tempo que ela tem. Ela é muito longa, ela tem mais de 6 minutos. Cara, ela é ouvidíssima pelas pessoas. Então, eu acho que se você se prender muito, a coisa também fica um pouco engessada. Sim. Às vezes, sei lá, falar que o refrão tem que ir lá pra cima, né? Tem muito isso, né? Tem que agitar, não tem nada. Tem que ser o que sair. E lógico, se você puder potencializar isso, eu vou... Pô, acho que aqui cabe um pré, aqui cabe uma parte C, legal. Mas se não for natural, fica tudo meio Frankenstein, assim. E como tu acha que o exterior influencia o teu interior? Muito legal essa pergunta, cara. Adorei. Como influencia? Muito mais do que eu gostaria, cara. Muito mais. Tu procura ouvir... As músicas de vocês têm muito do cotidiano, das relações cotidianas, assim. Tu procura ouvir histórias de amigos, ouvir conversas das pessoas. Tu é um cara que tá sempre meio atento a tudo que, tá rolando ao teu redor. Cara, eu sou, segundo o meu terapeuta, Arthur, um abraço, Arthur. Eu sou hipervigilante. Que massa. Comigo e com os outros. Então eu sou muito observador, até talvez um pezinho no patológico ali. Eu não consigo, se tem alguém conversando, não é que eu vou xeretar, mas eu escuto, cara. Sim. Eu tô escutando. Se tem alguém triste, eu não vou entrar na dor da pessoa, mas eu vou me solidarizar. Falar, cara, eu vou perceber. Sim, que a gente é meio esponja, né? A gente tem uma Total, sensibilidade mais aguçada. parabólica, assim. total. E se você não for assim, acho que mata, cara. De verdade. Eu tive uma criação assim complexa. Meus pais brigavam muito. Foi uma infância doída, sabe?
Sim. Mas um amigo meu falou assim, cara, se não tivessem te puxado tanto para um lado, essa coisa de briga, relação ruim dos seus pais, e pro outro, você vendo desenho, lendo gibi, gostando de música e tal, você não abriria, você não se abriria, não abriria o seu peito, fez uma metáfora, puxar um braço, puxar Sim. outro, para fazer as coisas que você faz. Que massa. Então, eu acho que sim, o exterior, ele interfere muito, às vezes mais do que eu gostaria. Para isso serve a terapia, para isso às vezes você toma um vinhozinho para dar uma relaxada. Mas também dá material, né, cara? A gente é isso que você falou, é esponja, é parabólica. Sim. Você tem que aprender a se fechar em muitos momentos, né? Sim, sim. Às vezes você vai numa, sei lá, uma festa, acontece uma coisa, você não pode ficar o tempo inteiro compositorzão, né? Enfim, mas interfere e bastante. E tu falou dos gibis e tal. Qual é que é a tua relação com esse universo? Nossa, eu era um gibi fanático, especialmente da Turma da Mônica. Eu li, que massa. quando era moleque, eu tinha assinatura, acho que eu li, não tô brincando assim, eu devo ter lido mais de 500 gibis. Nossa, que massa. Era todo dia, e não tinha uma frequência de como tem hoje, assim, já faz muitos anos Sim, a Turma sim. da Mônica, então se eu fosse começar a ler hoje, eu teria milhares, né? Não, 1990... tinha poucos gibis, então eu devorava e ficava maluco pra chegar. Aí eu assinei, Era nossa, massa. aí chegava, eu sentia o cheiro do gibi, era Tinha um os meu almanac momento. também, né? Nossa, o almanac de férias era o meu muito momento bom. áureo, cara. Era muito bom. Que eu lia em um dia, assim. Aí minha mãe falava, pô, Thiago, você não dá nem tempo. Mas eu amava. E eu gostava muito também daquela tirinha do... acho que é Calvin. Sim, sim. É Calvin, não é? Que tinha do ele e o tigre. É, o tigre. E eu lia muito com meu pai quando eu era criança. Essa tirinha tinha no Estadão. E eu ficava explicando pro meu pai, porque eu me ligava mais na coisa das expressões e... pai, isso aqui, essa bolinha, é porque é um pensamento. Eu entendia já no gibi. Porque às vezes ele ia ler história, ele lia tipo assim... olá, não sei o que, não sei o que. Não, pai, é assim, olá. Não. Ah, sim. Sabe, Interpretação. E isso me ajudou muito, cara. Que massa. Com música. Eu acho que essa coisa de empatia, de perceber sinais, na historinha, eles variam muito o rosto dos personagens, Sim. o cabelo salta quando toma um susto. Então você fica, acho que, mais observador também por isso. Que massa. E tu é um cara que dá muita importância pras letras, assim, né? Dou. Qual a tua relação na hora de compor, tu pensa numa mensagem que tu precisa deixar pra alguém? O Mar Aberto já tem uma grande quantidade de fãs, assim, tu te preocupa com isso na hora de compor, de tipo, passar alguma mensagem pra alguém ou não? Cara, a gente tenta evitar incorrer numa coisa assim de ser um duo fofo ou que canta coisas positivas. Às vezes você vai fazer uma música que vai ser contundente ou vai ser incômoda. Então o que a gente mais preza assim, é fazer uma música de verdade. Não necessariamente uma história real entre eu e a Gabriela, eu e outra pessoa, minha ou dela, mas algo palpável, né? Algo que as pessoas consigam se identificar. Mas uma mensagem em si, não. Eu acho que tem... Nossa, a gente é tão complexo, né, cara? Uma gama tão grande de sentimentos e sensações que o que sai, a gente filtra, né? Fala assim, legal, isso aqui é mar aberto. Sim. Agora, isso aqui não é, acho que isso aqui é pra outra pessoa. Outro dia a gente fez uma música chamada Pecado Inevitável. Falei, bom, acho que não tem... E até com a gente, assim, a música falava assim, como é que é? Minha mãe rezando um terço, a gente brincou com frações. Minha mãe rezando um terço pra ver se eu volto, e meu pai esperando no quarto acordado, e eu tô no quinto dos infernos, e fala tipo isso, assim. Aí eu falei, bom, acho que isso não é muito mar aberto. Então tem um filtro ali, mas também não é um filtro que a gente chega a se censurar, sabe? Sim. Vocês já começou a compor músicas para outros artistas, assim, Sim. né? Como é que rola, assim, a questão de encomenda de música? Rola alguma coisa de briefing, ou daqui a pouco tu faz uma música e, que nem tu disse, que essa aqui talvez não seja mar aberto e manda para outro artista? Como funciona? Já rolou ter briefing assim, mas o que mais funcionou comigo, com a gente, comigo antes de conhecer a Gabi e depois conhecendo a Gabi e os nossos amigos hoje que a gente convive muito, Sabrina Lopes, você, essa coisa de sentar junto com o artista. Ah, que legal. Falar assim, deixa eu entender o que esse cara quer dizer. Porque às vezes eu chegar e falar assim, bom, eu vou fazer uma música pro Jeff. Talvez não seja exatamente aquilo. A minha chance de acertar, ela existe. Sim. Só que ela aumenta quando eu estou em contato com você. E é muito mais gostoso. Sim. E você exercita a maneira de lidar com outra pessoa. Porque compor, você sabe, né? É um exercício de educação. Você não pode atravessar a ideia da outra pessoa, ser rude. Sim. Se você faz isso, você mata a música, né? Eu sempre falo que é abrir mão do ego.
Total. Ah, falou É um assim, exercício de abrir mão do ego. acho que não é por aí. Tá bom. Uhum. Mas eu não sou o cara que fala assim, ó, não, isso aí não gostei, não Uhum. gostei. É um exercício de delicadeza, né? Aham. E eu já passei por circunstâncias de estar compondo com alguém, obviamente não vou dizer quem, Uhum. mas tudo que falava a pessoa, não, isso aí não, cara. Não, isso aí não. Não saiu a música, a gente foi embora. Uhum. E assim, ficou desesperado pra ir embora. Falei, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Porque, cara, não era uma composição, era uma, sei lá, um monólogo, né? É, no trabalho, né? Tipo, tu tá trabalhando pra mim. Escreve exato. aí. E eu não tô, imagina, tipo, escreve aí. A gente não tava ali pra isso. E eu acho que é muito gostoso quando você faz junto com o artista. Uhum. E Pra quantos mim é artistas, enriquecedor. quantos artistas assim já gravaram músicas de vocês? Deixa eu pensar. Uma cantora chamada Bela Carazato gravou, eu fiz 9 músicas junto com ela pro disco dela. Legal. Uma cantora teen, que vai ser lançada em breve, chamada Laís. Eu fiz 4 músicas com ela pro EP. Uma delas a gente fez junto com a Sabrina Lopes. Que massa. Com a Sabrina Lopes também a gente já fez muita música que está sendo gravada aí por ela ou por outras pessoas. Recentemente a gente compôs músicas juntos e espero que entre no seu álbum também. Sim, vai entrar. Vou torcer até o fim e Tá a gente lá, vai fazer tá lá. música para entrar ainda mais outras. Sim. Agora, sexta-feira, eu não sei que dia que vai sair esse podcast, mas enfim. É sexta. É sexta? Uhum. É sexta agora que sai? Uhum, sim. Ah, que legal. No mesmo dia que será lançada Mapa Astral, que é uma música do João Guilherme com a Ana Gabriela. Que massa. E a composição minha da Gabi, Gabriela Lúcia, e Uhum. da Sabrina. E como é que surgiu essa música pra vocês fazerem e tal? Foi encomendado? Não, foi. As meninas estavam no estúdio um dia, Sabrina e a Gabi, e fizeram grande parte dela, assim, da primeira parte até o refrão, e me mostraram. Falei, cara, Uhum. isso é demais. E aí a gente mostrou pro. Até então eu não era autor da música, não estava junto. Uhum. A gente mostrou pro Pelu, que é tio. e Sim. Cuida da empresário, cuida da carreira do João. Falou, cara, é essa música que ele precisa trabalhar. Vocês fazem mais uma parte A, né? Ou um B Uhum. ali e um especial. Aí que eu entrei na jogada, ainda bem. Porque a música é muito legal e eu fiquei muito feliz de fazer parte. Então foi assim, geralmente a gente tem feito músicas e apresentado e elas acabam entrando, quando que não é legal. junto com o artista. Uhum. Mais do que briefing. Ah, o artista quer uma música X, assim. Ainda não rolou. Espero que role. Sim, Também. que massa. E quais compositores, assim, que tu acha que te influenciam? Você diz Que, tipo, de artistas conhecidos ou É, mais do meu artistas ciclo conhecidos, de convivência? assim? primeiro, os artistas, assim, que começaram a influenciar nas suas primeiras músicas, assim. Legal. Tu falou do Djavan, mas não sei se é a questão da composição que eles Com te influenciaram. certeza. Djavan, eu acho que ele, na verdade, eu sempre procurei fazer coisas mais simples Uhum. por entender que talvez algumas pessoas achem muito rebuscado, enfim. Sim, Mas, sim. mas eu me inspirei muito ali. Jorge Versilo também no começo. Tem um ao vivo dele que tem cada música linda, vou te mostrar Uhum. depois. E aí eu conheci o John Mayer e entendi que ele fazia músicas muito confessionais também. E aí isso me inspirou bastante. Falei, pô, legal, eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa aqui dentro, acho que vai me ajudar. Uhum. E um outro que me inspirou pela maneira de cantar, pela poética, pelo jeito torto de fazer, é o Rodrigo Amarante. Ah, sim. Esse cara, ele assim, ele cantando com aquela voz, me perdoe o termo, aquela voz de bêbado. É, exatamente. É a coisa mais linda do mundo. Não, vontade de mandar um abraço na época no meu iPod, assim. Sentimental, É, o velho acolhedora moço, a voz nossa, dele, né? acolhedor. A primeira vez que eu vi aquela Primeiro Andar, aquela Primeiro Eu Andar? Preciso Andar. Nossa, um Cara, eu tava caminho só. trabalhando em casa. Eu levei trabalho pra casa, assim, na época. E eu tava tinha baixado algumas músicas. E aí tocou essa música, eu não tinha escutado. E quando começou a letra, eu parei. Cara, eu congelei, tô arrepiado só de lembrar da sensação. Eu congelei. É incrível essa música mesmo, E aí cara. quando entrou o refrão, eu saí e fui no sofá deitar e eu fiquei em posição fetal ouvindo a letra. Te entendo. De tão impressionante que é, assim. Já me senti assim com Los Hermanos N vezes, cara. Muito massa. Essa música é incrível, o instrumental dela. É tudo... Aí que tá, entra num outro ponto, né? A música, ela precisa de uma roupa que seja muito apropriada. E o Los Hermanos eles são cirúrgicos nisso. Sim. Essa música, você escuta o primeiro andar, o arranjo veste, abraça ela e É. te leva pra um outro planeta, né? É cara? muito louco Então o isso. Amarante, ele é uma referência. O Camelo também, mas mais É. tem um xodó pelo Amarante. E da geração atual, assim, do teu convívio, que tu disse que no começo tu citou, no começo da pergunta. Quais são os compositores da tua galera, assim, que tu mais, sei lá, curte o trabalho, tu acha que tem mais identificação contigo? Legal. Cara,
eu tenho uma admiração muito grande pela Gabriela Luz, que trabalha comigo no Mar Aberto, até pela fluidez que a gente encontrou de compor junto. Uhum. Pela Sabrina Lopes, eu sou fã dela. Sou fã dela também. Cara, é uma caneta ali preciosíssima. É uma pessoa que às vezes parece que nem sai dela. Ela é tão simplesinha, tão quietinha, né? E quando vê, Mas, sai uma música nossa, ali. Ela é muito fenomenal. Eu gosto demais do jeito que o Deco Martins, do Otelo, compõe Sim. também. Achei ele reverente. Estive num sarau com eles ali, eu fiquei encantado. Ele é muito querido. Nossa, né, ele cara? tocou cada música. Eles tocaram uma música que ele é meio proibidona, mas chama Teixeira. Você já deve ter ouvido. Ah, do cheirador. É, cara, eu vi aquilo e falei, velho, tem um quê? Tem uma pitada de Mamonas Assassinas. É, bem isso, Um cara. quê de skunk, sabe? Aquelas coisas do Aham. samba poconé, do skunk. Gosto muito dele. Pensar também em mais gente, cara, tem tanta gente. Você, Opa, eu acho você obrigado. um cara muito honesto, muito sincero. Ah, sim. Você é o cara que, quando canta as coisas que você escreve, as pessoas param pra ouvir. Que massa. Fala assim, por mais que às vezes, sei lá, o cara, ele ouve rock, ele Uhum. ouve samba. Se você estiver cantando, ele vai parar e vai falar, eita porra. Obrigado. Verdade. Então, Obrigado. você tem as qualidades que eu admiro muito. Obrigado. Quem mais? Que eu gosto muito de compositor. Os meninos do Lagum ali têm feito coisas muito Aham. legais. Também divertidas. Eu acho que a irreverência na música, ela é um ponto muito positivo. Uhum. Se fosse tão fácil, tem isso. Sim. Tem uma brincadeirinha ali. Sim, e sim. acho que por isso muito que ela deu certo também. Uhum. Então, são pessoas que têm essas características e que me agradam bastante compondo. Tem um menino novo agora também, não deve ser tão menino, mas que eu conheci há pouco, chama Ciro, que é só Ciro. Tô ligado. O cara escreve umas coisas assim e tem uma voz, um negócio que, pelo amor de Deus, é muita gente boa. E também, o último que eu vou citar é o Rafa Lucas. Ele Não compõe conheço. muitas músicas com muita gente. Uhum. Compôs várias músicas pro DVD novo do Luan Santana que vai sair. Ah, que massa. O Rafa é incrível, você tem que conhecer o trabalho Vou dele. procurar, Muito vou legal. procurar. Quais recursos tu usa na hora de compor? Tu gosta de usar um caderninho? Tu usa bloco de notas? Tu usa gravador de celular? O que tu usa de recursos assim? Eu uso muito o gravador de celular. É. Muito. Até porque ele te permite ir tocando qualquer coisa. Uhum. E aí depois você volta e eles falam assim, nossa, cara, ainda bem que eu gravei, olha que legal isso, Sim. né? Eu tenho um pouco de aflição de compor sem gravar. Uhum. Porque me dá desespero de esquecer. Eu fico imaginando, imagina na época dos Beatles. Aham. Não devia ter gravador portátil, eu imagino, né? Se você gravava em 4 pistas, imagina o cara ter um gravadorzinho. É. Imagina quantas músicas Paul McCartney não esqueceu, Pois é. que poderiam ser mega hits da humanidade. Então, eu tenho muita aflição de compor sem o gravador. E eu uso também o bloco de notas. Uhum. Meu bloco de notas é cheio de ideias, um monte de coisa. A Gabi, por exemplo, gosta de escrever. Uhum. Eu já não tenho mais paciência, cara. Ah. Isso é muito louco. Acho que essa coisa dessa nova era aí, digital, eu, sei lá, falo assim, pô, não, já digito aqui rapidão, já vou pensando em outras coisas. E o digitar pra mim, até antes no computador eu digitava muito, me permite editar na hora já. Uhum. Sem ter que rabiscar ali. Pra mim é muito mais limpo, mais bonito de ver. Então, Sim. acho que eu tenho esse quê high-tech na A composição. gente conversou, algumas pessoas não gostam muito do bloco de notas do computador justamente por isso, porque tu já vai editando as coisas. Sim. E às vezes tu acaba perdendo algumas palavras, né? Sim, eu não é sei, verdade. mas enfim, são jeitos de eu na compor, verdade, né? uma coisa que eu não faço é editar as minhas primeiras ideias. Assim, Uhum. tipo, editar o que saiu. Tipo, na hora ali, eu faço uma frase. Não, aqui já tem que mudar. Eu meio que solto. Sim, Aí depois eu venho lapidando. sim, Mas sim. assim também. Eu escutei o John Mayer falando que como chama aquele? Born and Raised. Uhum. Ele sentou no estúdio, ligou o microfone e saiu cantando qualquer coisa. E depois ele foi lá e, isso aqui ficou viagem demais e ajustou. Então acho que faz sentido, Sim. né? Você fazer livremente e depois vir editando. Mas a interface mesmo, pra mim, visual, olhar ali, já apagar aquela palavra e já pôr outra, me dá um alívio. É. Uma coisa meio de virginiano, talvez. Ah, pode ser, verdade. Gosto das coisas mais organizadinhas, né? Talvez sim. E como tu faz pra não perder músicas? Tipo, tu só vai registrando no gravador, mas depois tu faz uma versão final dessa música, ou tu deixa, sei lá, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Depois que eu componho, eu pego a letra, escrevo numa folha em branco, com uma canetinha especial lá, e deixo numa pastinha armazenada. Como é que tu faz pra separar o que Cara, tu já isso é escreveu? uma ótima ideia, né? Tipo, ou no meu caso, por exemplo, digitar, imprimir já, deixar guardadinho. Isso, aham.
Eu não sou tão organizado quanto a isso. Eu tenho uma pasta. Hoje em dia eu comprei lá um notebook e consegui fazer as pastas. À medida que você vai fazendo, vai perdendo. Não Pois perdendo, mas vai bagunçando. Vai bagunçando, Eu preciso parar, pegar, e às vezes eu vejo e falo, nossa, que música é essa, cara? Então eu não tenho essa sua organização. Aliás, aceitei como dica. Vou fazer isso. Tem uma gráfica pertinho de casa, não tem impressora, eu vou juntar Isso. e vou fazer uma pasta física, porque é bom, né? Às vezes você tá tipo, deixa eu rever aqui. Isso, e tal. aham. Eu gosto muito do físico. Eu tenho no computador. Eu comecei a fazer. Eu era muito desorganizado. E nisso eu fui ouvir as gravações um dia e eu vi, cara, eu tinha na minha cabeça que eu precisava organizar o que é ideia, o Sim. que já tá pronto, o que. Pra eu poder um dia, tipo, mandar pra alguém, sabe? Vamos compor junto. Tem isso aqui, sabe? Eu preciso separar. Não Sim. fiz tudo ainda que eu preciso fazer. Sim. Mas já comecei a organizar, pelo menos agora que eu vim pra São Paulo. Comecei a compor com outras pessoas. Comecei a criar um fluxo maior de composição. Desde que eu vim pra cá, eu tô organizando isso. Tipo, todas as músicas que eu fiz a partir disso estão organizadas na pastinha pra eu saber quem são os autores. Também tá tudo ali meio organizado. Eu fiz isso também, cara, nesse notebook, mas já perdi, na verdade, preciso refazer, Sim. atualizar. Mas isso é muito bom mesmo. Eu legal, separei, né, uma pasta Thiago Martins, que são só os collabs que eu fiz. E aí eu gravei os áudios certinho de todas as músicas, coloquei nome, coloquei ideias. Mas o meu gravador de celular já tá uma espatioteira, como diria minha avó. Tem lá, e agora aparece o lugar que você tá, né? Então tá tipo, sei lá. Pois é, pra Bolívia, mim não apareceu isso ainda. Freguesia do Ó. Enfim. Dá uma confusão, né? Nossa, muito. E tu costuma ouvir as tuas gravações? Costumo, cara, não tanto assim. Eu não sou tipo o cara que, hoje eu vou ficar ouvindo mar aberto. Eu fico um tempão sem ouvir, depois eu ouço e falo, nossa, legal, cara. Consigo ter carinho, não tenho nenhuma aflição de me ouvir. Tem muita gente que tem, né? Sim, pois é. Por isso que eu sempre faço essa pergunta no podcast. É sempre uma curiosidade. Varia muito. Isso varia muito, cara. Tem gente que não se escuta, tem gente que gosta de se ouvir. Sim. Tu busca ouvir assim? Cara, quando a gente faz uma música, quando eu faço uma música, eu ouço ininterruptamente. Porque eu me apaixono por ter feito, né? Eu falo assim, nossa, cara, não acredito que eu fiz isso. Nossa, que legal. massa. Eu ouço muito, 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 muito. Aí lançou, aí eu não fico ouvindo. Sim. Não, Mas até a obra ir pro ar, assim, eu ouço bastante. Eu vi o Falcão do Rapa falando isso uma vez. Eu vi uma entrevista, o cara falou, o que você ouve? Eu era novinho, eu estranhei que ele falou que não ouvia o Rapa. Eu falei, mas ele não se ouve. Mas é verdade, né? O artista não vai ficar se ouvindo. Sim. Vai ouvir outras coisas para se inspirar. Sim. Então, assim, até lançar uma música, eu ouço muito. Lançou, vai com Deus. Que massa. Beleza. E tu acha que compor é um dom? Cara, boa pergunta. Eu acho que tem um aspecto, como a gente falou, de conexão, de você, né, enfim, tá aberto às coisas e ser observador, mas é muita prática. Sim. Muita. Eu li um livro chamado Bounce, de um cara chamado Matthew Syed. Ele é um mesatenista que falou sobre as pessoas não serem ungidos por Deus por um talento, e sim serem frutos do meio, do quanto recebe de influência daquilo, quanto é exposto. Sim. Fala de um ganho que você tem quando você gosta muito de fazer uma coisa, você tem um ganho muito maior com aquilo, você acaba praticando muito mais. Ele cita exemplos como o Roger Federer, que é um exímio tenista, mas ele nasceu com isso, então o cara pratica igual um louco desde criança, né? Fala do bairro dele, que eu não me lembro agora qual era o bairro, mas que fez centenas de mesatenistas e, assim, dezenas de medalhistas olímpicos. Que massa. Por quê? Porque tinha uma escola muito legal no bairro, tinha um incentivo, tinha uma cultura local, né? E para quem está começando a compor ou tem essa aspiração, primeiro, nunca é tarde. Você vá praticando, pratique, que você pode chegar num resultado legal. Sim. Né? Eu acho que essa coisa do talento, às vezes, barra um pouco as pessoas e pode ser uma... Também, o talento você pode perder, aquele dom, né? Deus pode tirar de mim a qualquer momento. O que você praticou, o que você fez é seu, né? Então, acho legal falar exatamente isso, que o que você conquistou, você trabalhou, praticou, ninguém tira de você. Pratique composição que você vira um compositor. É um exercício, eu falei já no podcast que eu fiz comigo mesmo. Você fez com você mesmo? Que legal, cara. Foi, como foi? Foi tipo eu mesmo e Irene? Foi assim? muito difícil, muito cara, porque eu tinha um roteiro e aí eu me perdia muito, assim, mas foi Você difícil. perguntava pra você mesmo, assim? Não, eu só contava. Quando eu vi, eu ia tava ser 2 muito horas legal falando, se cara. você tivesse um alter ego, tipo um Jeff que fala, sei lá, com a língua presa, ou tipo...
Pois Esse é. é muito bom. Faz isso, cara. Foi engraçado. Mas eu falei sobre isso, tipo, eu componho desde os meus 13, então, tipo, eu escrevia muita música no começo, e muita música ruim. O problema é que as pessoas às vezes compõem a primeira música e acham que a música é incrível. Até pode ser. Pode ser, Mas pode dar não- sorte. Pode ser que dá sorte. Mas é prática, né? Total É exercício, prática, cara. tu tem que praticar. Eu tô com 30 anos, eu escrevo música há 17 anos. Então. Então, tipo, E uma agora, hora. e agora você sente que você falou, pô, eu faço coisas que tem muito a ver comigo e que surtem efeito. Sim. Mas isso é a prática, né? Claro. Não é que foi Deus que foi lá, jogou um pó de pirlim-pim É. na sua cabeça. Senão vem o complexo de gênio, cara. Isso pra mim é a Aham. coisa mais perigosa pro artista, pro ser humano em geral. Você achar que você é o... Posso falar um palavrãozinho? Pode, aqui? pode. O fodão. Você acha que você é o fodão. Não, porque eu sou compositor. porque- Aham. Cara, você para. Se você achar que você é o gênio, você vai ficar sendo o gênio dentro do seu cubículo ali. Uhum. E as coisas que você fez, um dia talvez percam a relevância. Você É. precisa se reinventar. Tem que estudar. Quando a gente tinha banda, não é que veio esse complexo de gênio, mas essa coisa de grandeza. Uhum. De, eu tenho fãs. Cara, os fãs ali daquela época, 90% nem sabe quem eu sou. Ah. Mas não sabe, mas Uhum. esqueceu. Então, acho que, enfim, é isso. Você não pode ter complexo de gênio. Tem que trabalhar muito e aí Sim. você conquista as coisas. Saber lidar com o ego, né? Porque Total. esse meio é bem complicado, Pô, assim, né? cara, as pessoas virarem pra você e falarem, você é o máximo. Você Uhum. não pode acreditar. É. Você não é o máximo. Você bate o dedinho na quina. É porque quando falarem que tu é um merda, tu vai acreditar Exato, também. você não é um merda. Exato. Esse é o ponto. Fala assim, Thiago, eu amo você. Você é o máximo. Você é a minha vida. Legal, Ok. obrigado. Mata no peito, bota no chão Uhum. e fala assim, peraí, a pessoa me ama? Talvez ela tenha uma grande admiração por Sim. mim, isso é fantástico, eu vou cultivar essa relação, Uhum. mas eu não vou acreditar que eu sou o amor da vida dela. Uhum. Porque, cara, se eu for pro hospital, ela não vai ter condição de estar lá comigo, quem vai estar é minha mãe, Sim. enfim, né? Artista tem muito isso, essa coisa talvez de uma imortalidade, essa coisa meio poser, de estar Uhum. distante do público. A gente é pessoa, cara. É, a gente tá trabalhando. A gente Tá é trabalhador, trabalhando, né? A gente só é. trabalha escrevendo música, né? Cara, há 2 meses atrás, você lembra, eu fiquei com um problema vocal, Sim, sim. de dificuldade de cantar. Cara, e aí, e se minha voz não tivesse voltado? Tipo, eu tenho que me reinventar como pessoa. Então, eu não posso acreditar que eu sou o gênio da música, Uhum. o cantor do mar aberto. Não, eu sou o Thiago. Que massa. Legal. A gente tá chegando na reta final agora. E tem as perguntinhas que eu sempre faço pros convidados. Música que mais gosta que tu já fez e a música que tu menos gosta que tu já fez. Que eu mais gosto, que eu já fiz. E por quê? Caraca, cara. Que tu escuta essa música e fala, cara, acho que essa aqui eu acertei. Nossa, cara, isso é uma excelente pergunta, porque na verdade é um pouco clichê falar isso, mas é sempre a próxima, sempre é a mais recente. Sim, muita Você gente fica fala mais isso. encantado, né? Uhum. Você fez e fala, nossa, legal essa ideia, pô, Uhum. como legal que a gente foi por aqui, ou que eu fui por aqui e tal. Sim. Então existe um encantamento. Mas algumas músicas têm muita força pra mim. Origami é uma música que tem muita força. Ela fala muito de mim, Uhum. muito da minha história. E ela atingiu bastante gente. Sim, depois Para a gente vai algumas falar dela. pessoas, para algumas pessoas causou o que eu queria que causasse. Uhum. Então eu tenho um carinho muito grande por ela. E adoro cantar também, tá numa região vocal gostosa. Mas E a que tu menos gosta? que eu menos gosto. Tu fala, ai, se eu pudesse mudar Cara, essa música. eu entrei no meu blog esses dias, um blog que eu tinha, que chamava assim, Direto de Marte. Todas Que as massa. palavras de Thiago Marte. E eu tinha 22 anos, Que sei massa. lá, essa coisa, né, E eu escrevia muita poesia. Uhum. E na época eu tinha mesmo assim, espero não ter essa sensação no futuro com as minhas músicas, mas eu tinha essa sensação de tipo, nossa, acertei muito, vou conquistar fulana, fiz isso aqui, vai dar muito certo, nossa, as pessoas vão se sentir tocadas. Hoje eu olho e falo assim, caraca, cara, isso era muito complexo. Ninguém te entendia. É. Tipo, quando você escrevia essas poesias, ainda bem que você foi escrever música, que você fez uma coisa mais simples. Então, cara, não sei. Tem algumas músicas que se eu ouvir hoje eu vou dar risada, mas eu acho que eu não parei pra ouvir. Eu vou chegar em casa e vou fazer isso. Vai fazer Vou ouvir isso. as minhas músicas e falar, tipo, nossa, nada a ver, velho. Você viajou. Tá, e tem alguma do Mar Aberto que tu não gosta muito de tocar em show? De repente isso? Não, eu gosto de todas. Na verdade, a mais complexa de adaptar pro show é O Que Eu Era. Porque ela é no ukulele. E o ukulele que eu tenho o maior amor por ele, porque a Gabi que me deu, na verdade ele virou um objeto pessoal, de valor pessoal, mas ele não afina. Então eu não consigo levar pro show. E eu tive que adaptar pro violão.
E cara, você tá ligado, o Sim. ukulele ali 4 cordas, o violão tem 6, você tem que fazer uma ginástica ali Aham. com a mão pra tocar e ainda cantar, ela é a mais complexa. Então a gente toca menos do que as outras, Entendi. mas mais pela logística. Sim. E agora tem o quadro do O quadro? podcast, chamado Por Trás da Canção. Por trás da canção. Por Trás da Canção. A música que a gente falou seria Origamis. Origami. Origami. Qual a história dessa música? Cara, essa música, não vou falar quem é a pessoa, mas ela fala sobre uma relação familiar minha, uma pessoa da minha família, com quem eu tenho uma relação muito próxima, de parentesco, e que me fez muito mal durante a minha vida e tentou me controlar muito e fazer os meus sonhos parecerem inatingíveis ou somente atingíveis se essa pessoa estivesse do meu lado, dirigindo tudo, comandando tudo. Fez eu duvidar do meu potencial inúmeras vezes. Nossa. Duvidar de mim como pessoa, da minha índole. Fez eu me sentir muito mal para que eu não saísse de perto. Uhum. Isso é muito louco. Muita gente interpreta essa música como algo bom. Bati os pés quando você quis tomar a direção que eu não planejei. Tenho todos os seus passos contados. Pode ser de uma mãe para um filho, uma coisa gostosa. De tipo, pô, filho, fica aqui pertinho, voa. Mas não voa tão alto. Que é para eu te vigiar. Mas na verdade a minha voa. Mas não voa tão alto. Que é para eu te vigiar. Parece super proteção, mas é medo de não te alcançar. Aí eu entendi, fazendo essa música, a insegurança dessa pessoa. Sim. Que não queria que eu alçasse um voo mais alto do que ela. O problema não era tu, era ela. Exato. Eu não podia me destacar mais pessoalmente, profissionalmente, do que essa pessoa. Seria uma dor muito grande para ela aguentar. Ao mesmo tempo, é uma relação familiar, muito próxima. Então existe um amor, né? E eu acho que é isso que as pessoas sentem, talvez, nessa música, que ela tem amor ali. Sim. Então, talvez tenha um fundo de voa, mas não voa tão alto. Tipo, eu gosto de você, eu amo você. Mas o que pesou pra mim dessa música foi o quão ruim foi essa relação. E o mais louco, Jeff, eu fiz essa música, olha o quântico. Eu fiz essa música, aconteceu algo na minha família. A nossa relação mudou completamente. O Mar Aberto nasceu e tudo aconteceu. Parece que ela foi a chave quântica mesmo para uma mudança. A hora que eu botei isso pra fora e meio que entendi, falei, Tu entendeu a relação? é horrível, mas tem uma insegurança muito grande nessa pessoa. Ela precisa de ajuda, ela precisa se tratar, ela precisa... Mas tem também amor. Sim. Então foi tipo uma coisa assim, ó, ok, põe aqui. É a mesma coisa da música, não ficar ouvindo depois de lançada. Lancei essa relação aqui, ó, foi pro mundo. E aí eu consegui me curar também dela e melhorar em muitos aspectos essa relação. E hoje em dia é muito melhor do que antes. Então foi a minha música libertadora. Que massa, que legal, cara. Pra fechar também, eu gosto muito de listas de, sei lá, e aí tu pode falar 5 discos, 5 livros, 5 filmes, 5 séries, alguma coisa, pode ser menos que 5, que tu indicaria pras pessoas que tu acha que faz sentido, ou que tu Maravilha. goste, enfim. Pode ser 5 Identifica. coisas, tipo um disco, um livro, uma... Não, pode ser 3 de cada, que aí dá mais coisa. Legal, gostei. Eu adoro Ou falar, 2. cara. Você deu aqui minha ferramenta favorita. Cara, discos, vamos lá. Discos que eu gosto muito, que eu acho que valem a pena ser O ouvidos. que te marcaram a vida, assim, sei lá. Primeiro o disco Dangerous, do Michael Jackson, que tem essa música que eu te falei, Remember the Time. Do you remember? Exato, amo. Tem Black or White, enfim, é um disco fantástico. Eu tinha, quando era criança, um amigo pediu emprestado, eu fiz a agada de emprestar. Não se E empresta nunca mais discos. apareceu. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Nunca mais, cara. Então, esse disco, ouça, é fantástico. Esse ao vivo do Djavan, sem dúvida, eu não me lembro agora, mas acho que é Djavan ao vivo. Na verdade, eram 2 CDs na época, de tantas músicas que tinha. E tu sabe o que acontece se tu colocar uma música do Djavan ao contrário? Não, o que acontece? Acontece outra música do Djavan. Porque é complicado. É muito complicado. Eu lembro do Marcelo Adnet fazendo uma sátira disso, não sei se você lembra. Não. Putz, ele fez tipo, açaí, plim, 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 jogo de papel, vamos lá, tá ligado? Umas coisas pior assim. que é uma coisa E assim. mas é gostoso de ouvir, né? Faz sentido. Mas tem umas coisas ali bem pops nesse disco Sim. que eu gosto bastante. Acho que foi, pra mim,
o momento mais legal da carreira do Djavan. Pra mim, hein? Pra mim, isso é meu, não me Sim, xingue, sim. você que tá ouvindo aí. Você não conhece nada de Djavan? Tá bom, talvez eu não conheça, só conheço esse disco, ok. O importante é tu. Exato, o importante sou eu. E, cara, acho que um outro disco que eu gostaria de citar, eu poderia falar do Continuum, do John Mayer, que é o meu disco favorito da vida, mas para você que tá buscando ser compositor, ou você que é artista, enfim, saber que não são só músicas bonitinhas que fazem o mundo. O disco 4 do Los Hermanos tem músicas muito incômodas ali, músicas que revelam muito a vulnerabilidade das pessoas, Sim. sentimentos, coisas dolorosas mesmo, Uhum. cantadas de uma forma muito peculiar pelo Rodrigo Amarante, pelo Marcelo Camelo, com arranjos que às vezes soam esquisitos demais, mas que tocam no fundo do coração. Esse é um disco, com certeza, discos para se ouvir antes de morrer. Que massa. O Los Hermanos eu não conhecia muito, e aí quando eu botei na cabeça que eu queria compor, eu falei pra um amigo meu, cara, eu não gosto de Los Hermanos, mas eu preciso gostar. Faz aí pra mim, e na época acho que eles tinham lançado Ventura, eu acho. E eu falei assim, eu preciso entender esses caras antes de dizer que eu não gosto. Sim. Porque eu só conhecia o primeiro disco e eu não gostava muito daquela vibe hardcore. Perfeito. E aí eu falei, cara, faz uma seleção de músicas. Na época existia muito tu baixar Sim, a música, é tu fazer verdade. uma seleção e gravar uma coletânea. A né? evolução do mixtape, né? Virou, Exatamente. um Exatamente. MP3, CDzinho de MP3, né? E aí ele fez pra mim um disco e eu fui ouvir, eu falei, meu Deus, cara. Começava com Adeus Você, que é do bloco. Sim. E eu falei, meu Deus, cara, é muito bom isso, sabe? Cada música é um tapa na cara. né? E eu acho que assim, tu não precisa gostar. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Los Hermanos, mas eu acho que pra quem compõe, eu acho que vale o estudo. Vale o estudo, é isso. Tu Perfeito. sentar e tu entender. Tipo, tem músicas ali que o Camelo fez com um recorte de jornal, a Conversa de Botas Batidas. É mesmo? Não sabia. a co- Veja você. Essa aí, né? Que é um recorte de um jornal que ele leu uma matéria que um casal, eles namoraram, tipo, na adolescência, alguma coisa assim, e acabaram se desencontrando. E aí, depois de idosos já, eles acabaram se reencontrando. Nossa, que lindo, cara. Só que eles tinham família. Os dois cada um tinha sua vida e tal. E eles acabaram virando amantes. Uau, que E massa. aí eles se encontravam num motelzinho pra viver essa De história de velho amor. mesmo? Depois de velho, Caraca. pra viver essa história de amor. E, cara, esse lugar que eles se encontravam acabou pegando fogo. E aí, tipo, começou a pegar fogo o lugar e o pessoal começou a evacuar e tal. E bateram na porta pra eles saírem e eles resolveram ficar. E aí depois, tipo, foi encontrado nos escombros um casal, né, que morreu ali. Então toda a música, daí tu para pra ouvir essa música. Fala, deixa o moço bater, que eu cansei da nossa fuga. Nossa, Já não vejo vou ouvir de novo, cara. motivos pro amor de tantas rugas não ter o seu lugar. Tipo, é genial, cara. É genial. Então, tipo, vale muito o estudo. Tem músicas ali que o Amarante escreveu como se fosse a mãe de um mendigo e tal. Olha só. Né? Tem um documentário deles, até tem no YouTube, que tem num DVD. Manda pra mim, cara. Quero ouvir. Quero E o documentário saiu no DVD deles, o processo de gravação do Ventura, e agora tem no. Sei lá se agora tem, mas tem no YouTube. E esses dias eu revi. E aí é engraçado, porque tem uma música que fala a mãe do mendigo. E aí eu me liguei que é o do Sétimo Andar, que ela, tipo. Cara, eu juro por Deus, eu não sabia disso. Eu Aham. sempre pensei, falei, essa música é pra um mendigo. É. Não é porque, tipo, pode ser pra um amor. Sim. Ou é um mendigo ou é um cachorro. É muito legal. O Último Romance também, eles não tinham. O Amarante não tinha nome pra música. E aí chegou a galera do Sopro pra gravar. Pra na hora. Eles estavam compondo, assim, na hora de compor e tal. E aí o Amarante falou: eu não tenho nome pra essa música. Daí, mas sobre o que é? Sei lá, é a última história de amor do casal, assim, porque eles já não têm mais idade. Ele tava muito nessa pilha de idosos, assim, de um amor, de um último amor. E o Bubu, acho que foi o Bubu que tava, um deles, assim, do Sopro, falou: então, tipo, o Último Romance dele. Cara, esse nome é bom, hein? Pô, gostei. Esse nome é bom. E aí, tipo, olha, o Último Romance, tudo que a música abraçou, sabe? Um nome de uma música abraçou tudo. Formidável, formidável. Que massa. Falando de nome, eu esqueci de mencionar, origami, na verdade, tem a ver com... Sabe quando você faz o passarinho Sim, lá sim. e tal? Eu gosto muito. Eu sentia que a pessoa me manipulava e ela era capaz de fazer o que ela quisesse comigo. E é como se fosse um aviãozinho de papel, uma dobradura, ela jogava, aí caiu ali, eu pego de volta, eu amasso, eu jogo fora, eu faço o que eu quiser. Que Então legal. tem a ver com manipulação.
Que massa. Uma boa história pra fechar, né? Boa história. Uma pena fechar, tá tão Que gostoso. massa. Posso ficar aqui na sua casa? Pode, claro. Então tá bom. Então, pra terminar, o que tu tem de dicas pra quem tá começando, se aventurando nesse mundo da música, no mundo de composição? Teu recadinho final pra galera, pros amigos ouvintes. Olha, meu recado é o seguinte: ouça muita música diferente, não se prenda a estilos, isso é uma furada, conheça de tudo, tem música boa em tudo que é canto, de tudo que é jeito. Você vai entender que muita música as músicas têm funções diferentes, né? Tem música pra churrasco, música pra festa, música pra você refletir, músicas pra namorar. Enfim, pesquise bastante, seja um cara ou uma mulher que vai fundo nas questões, e aí você pode se aprofundar bastante e virar um compositor ou uma compositora de muita qualidade. Então, ouça muita música, componha muito, erre bastante. Isso aí. Faz Errar parte, é muito errar. importante, né? Mostre para as pessoas, aprenda a lidar com talvez a rejeição e falar assim, outra coisa muito importante, aprenda a lidar com a zoeira dos seus amigos. Eles vão falar, compositor, nossa, isso é coisa de não sei o quê, você é cantor, poeta, artistinha, celebridade. Tem muito isso. Isso tem muito, cara. Na boa. Simplesmente não dê ouvidos, olha pra frente e continua fazendo. E pra terminar agora, finalmente terminado, eu postei no Instagram que tu ia estar aqui, e aí os amigos ouvintes mandaram perguntinhas, então eu vou fazer só duas aqui. Hora do ouvinte. Hora do ouvinte, deixa eu ver. Arroba, que o nome dela é arroba Cassi. Cassi, um beijo. Se tivesse que escolher só uma música para ouvir, qual seria? Assim, o resto da vida? Todo jeito. Jesus, cara. Acho que isso é o pior pesadelo de qualquer pessoa, falar de um artista. Qualquer pessoa, você pegar ódio da música, né? É tipo quando você põe despertador uma música e você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Uma música pra escolher, pra ouvir pro resto da vida. Vai, tudo bem, vou jogar uma Slow Dancing in a Burning Room, do John Mayer. Massa. Que é uma música bem foda. O Emerson Nolasco mandou... Grande Emerson. Oi, lindo. Cansa de ser lindo, não? Lindo. Não. Tá bom. E o Ebert Cruz Leão mandou: como cuida desse cabelo lindo? Cara, como eu cuido dos meus cabelos, eu aprendi muita coisa com a Gabriela. Eu passo uns cremes chamados Leave-In, né? Então você passa assim, vai afofando os seus cachos, deixa secar naturalmente e fica desse jeito que tá. Mas tá nossa, parece preciso cortar um pouco, cara, tá muito grande. E quem não te segue ainda, como é que faz pra te seguir? Quais as suas redes sociais? Eu vou por prioridades, então primeiro, se você quiser encontrar o nosso trabalho no Instagram, é @marabertoduo. A gente tá no YouTube também, se você colocar Mar Aberto ou no Spotify, já aparece de cara. E o meu Instagram pessoal é Thiago Marte, Thiago com TH, Marte com T mudo. Vai lá, manda mensagem, faço questão de responder todo mundo e, enfim, espero que tenha sido útil as coisas que eu fiz. Espero que as coisas que eu disse tenham sido úteis e dizer pra você que eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela honra. Obrigado por ter vindo aqui em casa. Te amo, cara. Também te amo, cara. Obrigado por tudo, tá? É nóis. Valeu. Vamos pro fute. Vamos.